Meus amados, ao iniciar em 2006 o meu programa Saúde com Vida na TV Florianópolis, mal sabia eu que o slogan "Por que espera a doença para se pensar em saúde?" era assim uma proposta premonitória que recebi num sonho que fez com que minha intuição entendesse que deveria naquele ano mesmo preparar todos nós a esse despertar preventivo para a futura pandemia mundial. Naquela época, eu não entendia o propósito de estar realizando este meu sonho, literalmente. Estava finalizando meu mestrado em Reiki e me via como instrumento a serviço do grande todo, como todos nós somos. E agora eis-me aqui, em 2022, em Alquimia do Ser, visando o despertar individual de nossa saúde com vida diária, para cada um vir a realizar no que eu faço a diferença para ajudar a co-criar esse novo futuro. Ao criarmos junto a saúde com vida sustentável na pós-pandemia, a saúde com vidas começa a mobilizar transformações externas ao nosso redor a partir da nossa alquimia do ser. E vamos despertando assim uma rede de alquimistas do agora. Gratidão por estar aqui com todos vocês. E a poesia? A poesia é a língua dos anjos que habitam em nós. E quando despertos em essência? Portanto, somos todos nós anjos poetas, e alguns já começaram sua missão. E outros ainda precisam ser despertos por nós, poetas na natureza da arte. Hoje, o Saúde Convida traz uma mulher desperta. Entrevista Joema Carvalho, engenheira florestal, escritora e organizadora da coletânea do Coletivos Marianas, do livro Tuíra. Ao nos despertarmos a pensarmos questões de protagonismo feminino, questões do meio ambiente e no contexto que somos inseridos como filho dessa grande mãe natureza. Seja bem-vinda, Joema, em nossa sala de bem-estar, saúde com vidas. Obrigada, Carla. Agradeço o convite, agradeço ao Saúde com Vida por esse momento que eu tenho certeza que vai ser muito agradável. E, primeiramente, aquela pergunta típica de psicólogo, né? Quem é a Joema Carvalho? Carla, eu acho que a Joema é um processo geomorfológico em construção e desconstrução. Então, todo dia nós estamos nesse movimento, né? Muitas vezes até coisas precisam ser desconstruídas para serem reconstruídas. Então, eu acho que essa é a Joema, esse processo constante. Metamorfose ambulante. Acho que sim. E como surgiu, então, a Joema escritora e como foi seu encontro com o Coletivo Marianas? Eu escrevo desde os 5 anos. Que lindo! Tem até uma situação que minha mãe conta, que um dia estava ela e o meu pai sentados na varanda, aí eu cheguei na porta com 5 aninhos e falei para eles, falei assim, vocês poderiam escrever um poema que eu fiz? E aí foi muito legal que minha mãe falou o seguinte, como que com 5 aninhos ela já sabia que tinha feito um poema, né? Então, assim, bem ou mal eu tinha o meu pai que escrevia, eu acho que os filhos aprendem por osmose muitas coisas, né? Eu vejo pelo meu filho. Então, eu cresci nesse meio e sempre escrevi. Só que eu neguei a literatura. Então, enquanto eu era pequena, era bonitinho, era divertido, só que quando eu entrei na adolescência, eu comecei a questionar, né? Tentei até queimar meus poemas, meu pai resgatou meus poemas de serem queimados, sim. Mas sempre escrevi, né? É meio necessário para mim, compulsivo, fisiológico. E aí, quando eu entrei no 2º grau, eu entrei em contato com os termos técnicos, que eu adorei, aí eu comecei a incorporar esses termos técnicos na minha poesia, e depois eu, por acaso, acabei indo para um curso técnico de engenharia florestal e acabei misturando tudo, né? Esses termos técnicos, esses conceitos da engenharia florestal com a minha literatura, enfim. Mas chegou um ponto, como eu negava, que eu cheguei até esquecer que escrevia, né? Então foi aquele contexto, eu casei, eu tive meu filho, eu fiz mestrado e a vida vai virando um bolo, né? E, ao acaso, eu reencontrei com a literatura
E foi uma surpresa eu ter reencontrado com a literatura, foi um espanto, né? Falei, uau, não é que eu escrevo? Daí eu reabri, foi bem assim, eu reabri minha pasta com meus poemas e descobri que existia um projeto da Secretaria de Cultura de Curitiba, do Estado de Cultura do Paraná, perdão, e que editava livros. E aí eu selecionei alguns poemas e encaminhei, e o meu livro foi contemplado, que é o Luas e Hormônios. Ai, é Então, lindo. ele é o meu resgate. Mostra pra gente ele. Obrigada. Aqui. Então, ele é o meu resgate na literatura, né? Ele é o produto de eu ter lembrado que escrevia. E aí, o que aconteceu? Ele foi editado, e aí, 3 meses depois, eu me separei. Aí, alguns meses depois, eu casei com doutorado. Então, foi uma loucura. Eu não tive tempo de trabalhar com livro, não tive tempo de me reconhecer como escritora, e em função de toda essa conjectura. Tinha meu filho, que ainda, né, era pequeno, tinha uns 7 anos, 6, 7 anos, então eu estava numa loucura de vida, enfim, não tive condições de dar atenção para o livro. Para minha surpresa, quando eu concluí o doutorado, o livro, a literatura retornou através de um projeto. E depois desse projeto, eu conheci vários escritores de Curitiba, daí não parei mais. Aí foram várias coletâneas, conheci várias pessoas. Nesse contexto, conheci o Álvaro Possetti, e ele me indicou o Coletivo Marianas. Ele falou mais de uma vez para mim, vai no Coletivo Marianas, até que eu fui. Fui um dia no Café Babette, no encontro do Coletivo Marianas, e comecei a me envolver. E, enfim, foi assim que eu cheguei até o Coletivo Marianas, graças ao Álvaro. Né? E por que Luas e Hormônios? Conta um pouquinho o porquê do título. Então, Luas e Hormônios. As mulheres estão regidas pela lua, né? É o elemento que representa a mulher. Nós, mulheres, temos o ciclo lunar, né? Nós temos o ciclo de 28 dias também, assim como a lua. E no caso do livro, eu juntei esse ciclo da mulher, o ciclo da lua, e também coloquei 4 facetas da lua como 4 personalidades da mulher, de qualquer ser humano, né? E eu representei essas 4 facetas em 4 canteiros, né? Então, eu tenho canteiros das ervas cheirosas, o canteiro da adversidade, o canteiro da infância e o canteiro do amor. Então, eu aproveitei e coloquei tudo isso num caldeirão, que você sabe que tem muita conexão, tudo isso é algo bem interessante. É feminino sagrado, né? É o feminino sagrado. Bem profundo. Então, é mais ou menos isso. E também tem o que gerou esse livro, além dessa conexão toda, uma vez eu fazendo o projeto de jardim para uma amiga, eu, de repente, fiz um canteiro e eu não percebi que o canteiro tinha ficado pronto. Daí eu falei assim, nossa, eu fiz um canteiro como eu faço um poema. Né? De repente está pronto, eu não tem aquela percepção, parece que eu entro em Kairós mesmo, sabe? É outra, né? Em outro tempo. Então, eu falei, poxa, então tem conexão as coisas, né? As duas coisas. Então, foi ali que eu comecei a costurar, né? Também esse uma processo. Magia intuitiva, né? Sim. Então, foi essa questão de juntar os canteiros com as poesias, foi mais ou menos nesse ponto ali dessa percepção, né? Que lindo. Mas aí você conheceu o Coletivo Marianas e tudo que nasce, ele começa a ter uma nomeação para vir existir, né? Daí nasceu um livro chamado Tuíra, a partir dessa sua junção com o Coletivo Marianas, né? Com essa tua integração ao Coletivo Marianas. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo criativo que houve. Aconteceu o seguinte, teve todo um processo complicado em 2019 ligado à questão ambiental. Então, teve Brumadinho, daí depois teve o Dia do Fogo, enfim, várias situações que
eu comecei a ficar, assim, começou a baixar comecei a ficar Frequência. mal, Uhum. né? Minha frequência, começou a baixar minha frequência, e aí a gente, como vai se buscando, eu entendi que na vida, quando a gente começa a ficar muito negativo, a gente tem que fazer, seja ele qual for, algum movimento no sentido contrário, né? Sim. Então, eu falei com a Andréia, falei, Andréia, vamos fazer alguma coisa, vamos começar a fazer palestras no Coletivo Marianas sobre o meio ambiente, para, assim, movimentar, né? Aí, o que ela falou? Já está programado para o próximo encontro do Coletivo Marianas, com a Mariana Marinho. Ela vai falar sobre ecocrítica. Vai lá e depois, no próximo encontro, você faz uma palestra sobre biomas, ecossistemas e relações ecológicas. Nada é por Aí acaso, né, começou Joema? Nada é por acaso. Aí começou o Tuíra, né? E o que que aconteceu? Eu não sabia o que que era a tal da ecocrítica. Fiquei Uhum. sabendo ali também. E aí, até numa live, conversando em off com a Priscila Prado, eu fiz uma live com a Priscila, que também é do Coletivo Marianas, Sim. ela falou assim, quando eu descobri a ecocrítica, parece que fez sentido tudo aquilo que eu já vinha fazendo. Foi a mesma sensação que eu tive. Então, intuitivamente, eu fazia o tal do ecocrítica, o ecotexto, e eu não sabia. Então, a partir do momento que você toma consciência, você começa a potencializar aquilo que você já vinha fazendo, né? Então, foi fantástico. E aí o que aconteceu? Teve essa palestra com a Mariana Marinho, depois, um mês depois, no outro encontro, eu fiz essa palestra sobre biomas e ecossistemas, e ali a gente já lançou a ideia do Tuíra. Então, o Tuíra foi um dos títulos selecionados pelas autoras. Todo o livro foi produzido pelas mulheres que fazem parte do Coletivo Marianas, que eu acho fantástico. Então, a edição, a ilustração, que ficou maravilhosa, né, feita pela Laura Monserrat, Ficou que ela é linda a capa. escritora, ela é... Você tem aí também, né? é sim, está aqui também. É. Está aqui, ó. Companheiro. Ficou lindo, né? Então, assim, ele é super ilustrado, Uhum. né? Tá maravilhoso. Então, a Laura, assim, super pegou a essência do livro. Então, foi, assim, é um protagonismo, né? E aí, deixa eu pegar mais tuíras aqui, ver se eu localizo. Então, tudo foi acontecendo dentro ali do Coletivo Marianas, né? Perfeito. E quem que é a Tuíra? E... Oi? Quem que é a Tuíra? Ah, sim, perdão. A Tuíra, ela é uma indígena caiapó, Sim. e ela, no primeiro encontro dos povos indígenas, ela chegou para o presidente da Eletronorte, ergueu uma faca e falou que, em protesto, que não era para mexer no território deles, né? Então, a gente pegou essa ideia, esse símbolo da Tuíra, e é o nosso retorno, né, o que foi possível fazer para o meio ambiente, né, para aquilo que a gente acredita, enfim, nossa contribuição, né, em relação aos nossos sentimentos, a todo esse processo que não tem limite, que não tem consciência. Nós sabemos E ela foi um que símbolo de precisamos, resistência também, é né? o nosso símbolo de resistência, né? Então, sabemos que precisamos de roupa, precisamos de recursos, mas temos que ter a palavrinha limite, né? Então, consciência, sapiência, né? Então, é isso que tem que ser incorporado nesse tal desenvolvimento humano, né? Uhum. O teu brinco, ele é madrepérola, né? Teu brinco. É madrepérola. Conta um pouco como que é a madrepérola, como surge, assim. Ela é natural, né? É natural, é um processo, é uma concha, né? Eu não vou saber explicar muito, não. Uhum. Mas, enfim, comprei em Belém. Foi justamente Uhum. uma aula que eu fui dar em Macapá, no Amapá, e aí eu tive que fazer uma conexão em Belém, pegar aqueles aviões super pequenininhos, né? E eu fiquei algum tempo em Belém e aproveitei para passear em Belém, dar uma circulada para conhecer a cidade, e achei esse brinco lá em Belém. Eu adoro brinco. Né? Fala muito que a ostra, quando ela é machucada, é que surge a pérola, né? Sim.
Então, Sim, tem muito essa questão da resistência, da ecocrítica, né? Para que surja realmente algo novo, né? Algo sim, que venha sim. brilhar. Inclusive, até quando eu estava Uhum. fazendo a trança, a minha mãe viu, assim, ela comentou, olha, trança tem um ditado que diz que a gente está fazendo trança, a gente está eliminando nossas dores. Eu, oh, que legal, eu achei demais, assim, sabe? Legal, É, adoro trança. pois é, aquelas coisas assim que passa de mãe para filha, né? Aqueles Que conhecimentos, legal. né? Eu desde quando eu era pequenininha, eu tinha o cabelo bem comprido. Minha mãe sempre fazia trança em mim e eu gostava muito de trança. Né? Que É no legal, eu não momento sabia. de. Eu achei bem interessante, assim, né? Daí eu vou Bem fazer por legal, bem você. É legal. legal. E Joema, como ocorreu o lançamento do Twitter? Porque, primeiramente, ele veio no formato e-book, né? Pela plataforma Sim, Amazon, e foi em 2020, e na Semana do Meio Ambiente, né? E teve parcerias é, também, né? foi algo muito especial. Então, a ideia do Tuíra, ele começou em 2019. Nós nunca que imaginávamos que fosse acontecer o que aconteceu, né? No caso da pandemia, o isolamento, né? Verdade. E, enfim, aconteceu, né? E aí nós estávamos no processo do livro, né, do projeto, e aí veio a pandemia. Então, toda essa relação para finalizar o livro foi feita online. Uhum. E veio o desafio de ser o primeiro e-book do Coletivo Marianas, no sistema online. Então, a Andrea, ela estudou, ela se informou, se empenhou e optou por fazer pela Amazon, que tem todo um sistema que facilita, que orienta, e saiu o Twitter. Aí, o que aconteceu? Voltando um pouco à palestra de ecocrítica da Mariana Marinho, ali eu fiquei sabendo que ia ter o primeiro colóquio de ecocrítica. E aí ela comunicou e eu fui nessa palestra que a Mariana Marinho ia ofertar na Federal do Paraná, nesse primeiro colóquio de ecocrítica. Nessa palestra, eu encontrei uma grande amiga minha, a Tamara Mancai, que ela é professora da UTFPR, e ela é bióloga também, e ela é artista, então ela tem uma sensibilidade fantástica. E falei para ela do nosso projeto que já estava em andamento, do Tuíra. Ela ficou encantada com o projeto. E o que ela fez? Ela levou o Tuíra para dentro da UTFPR. Ai, que formidável. Foi fantástico. E aí, o que aconteceu? Plena pandemia, nós tivemos uma semana inteira de lançamento do Tuíra, que foi a Semana do Meio Ambiente da UTFPR. Nós tivemos o apoio, então, da UTFPR, graças a Tamara. E, então, todas as UTFPRs do Paraná estiveram presentes nessa live através da UTFPR Mulher, UTFPR Sustentabilidade. A rede Sustenta Paraná também apoiou o projeto, também fez parte dessas lives. Foi algo emocionante. Ali eu percebi que assim, a tecnologia, ela Conecta. ajudou esse contato humano, essa conexão, e eu entendi que parece que essa sensibilidade, esse sentimento, ele é transmitido à distância, sabe? Eu acho que é aquela coisa quântica mesmo, né? Uhum. Então foi uma troca de energia, uma troca assim de carinho, de acolhimento. Olha, foi emocionante essas lives, sabe? Então todas não, porque muitas autoras não tinham tempo, né, de estar participando, mas diversas autoras participaram das lives. Então foi muito bonito, muito bonito. Então teve uma discussão sobre a questão do processo do Tuíra, da literatura da mulher, a Foi questão muito ambiental completo, também né, foi. essa Semana do Meio Nossa, Ambiente, né? Eu foi. participei das Sim, foi lives, muito foi bonito, muito formidável. bonito, Não, e o que eu achei muito bonito. formidável também, assim, Joema, porque foi uma sementinha que você plantou e, de repente, começou, surgiu o ecossistema todo, né? Pois é,
foi muito, muito bom. E foi muito coletivo, né? O que foi agradável, foi bonito de ver toda essa proatividade, né? De todas, e cada uma com a sua habilidade contribuindo com o livro. Eu gostei muito desse projeto, assim, aprendi muito. Não, e daí os parceiros começaram a ver o que eles podiam vir ajudar, né? E foi cada um sendo uma Sim, pecinha do quebra-cabeça, né? sim, foi muito Formou um especial. grande todo, né? Que foi a proposta Sim, do Tuíra, né? sim. E uma curiosidade minha, né? Agora em 2022 nós temos o Tuíra agora impresso, né? Sim, Quando vai sim, ser o agora vem esse outra lançamento? etapa. Vai ser quando o lançamento? Vai ser aonde o lançamento? Então, Carla, o Tuíra, ele é um protagonismo feito por várias mulheres e assim, todas assim, ofertam o seu tempo. Então, agora nós concluímos a etapa da edição impressa, que teve muito trabalho por trás também, assim como o e-book. Então, é muito fácil você pegar um livro, poxa, só você vai lá na livraria e compra, mas o que está por trás disso Os aqui, bastidores, né? entende? É Todo um esse trabalho. processo gigante. Então, agora vem a etapa de nós alinharmos o lançamento, né? Estamos com algumas ideias super legais. Ontem eu te falei que aconteceu uma possibilidade linda, né? Nem contei ainda para as outras Marianas, vou Tu não quer falar nessa contar em semana. primeira mão, assim? Não, vamos deixar em Não, deixa stand-by, surpresa. Tá bom. deixa em stand-by, mas assim, espero que elas aceitem, né? Um local super agradável. E tem outras ideias também, então eu acredito, é a minha vontade, né? Mas como eu falei, é um coletivo, então tudo vai ser decidido através do coletivo, que vai acontecer mais de um lançamento, e é assim que eu quero, né? Assim que eu espero, porque é muito agradável essa interação, você levar a proposta do Tuíra para diversos ambientes, né? Então, essa é a ideia. Então, quanto mais lançamento do Tuíra acontecer, mais interessante será. Então, já tem ideias de, pelo menos, uns 3 lançamentos já estão aí meio Aí para você promete acontecer. voltar para cá e contar para a gente dos lançamentos, né? Sim, aí a Como gente tá? conta, a gente... É, Legal. Daí é o seguinte, assim, né? Lendo aqui o Tuíra, eu vi algo assim da Joema engenheira ambiental, da Joema escritora, de forma que o sumário foi feito de uma forma extremamente criativa, ela foi temático. E eu achei muito sim. legal essa inovação, Joema. Conta pra gente, assim, como foi. A ideia desse sumário temático, eu acho que foi até da Andrea, né? A gente estava discutindo como que ia fazer a divisão, né? Porque eu acho que foi até dela. Andréia Gavita, né? E da Andrea Gavita, Uhum. né? Que é a cabeça do coletivo Marianas. Sim. E só que aí o que aconteceu? Como ficou flexível os temas, acabaram surgindo outros perfis de textos que extrapolava a questão dos biomas, perdão. No primeiro momento seriam só os biomas, mas aí acabou entrando outros, então abrimos um pouco mais. Então, o que aconteceu? Nós temos o capítulo da Floresta Atlântica, temos o capítulo da Savana, que é o Cerrado brasileiro, temos o capítulo da Caatinga, o capítulo dos campos nativos, e aí temos um capítulo que vai falar sobre a degradação ambiental, os problemas. Temos um capítulo que fala da questão da espiritualidade, da filosofia que está por trás da questão ambiental, que envolve a questão ambiental. E, e temos um capítulo que A vegetação urbana, ah, né? Uhum. isso, a vegetação urbana. E é muito linda essa vegetação urbana, porque você vê, assim, às vezes o cuidado que algumas pessoas têm com aquele vasinho, né? Então, é aquele elo de ligação da pessoa com aquela essência, com aquilo que a planta representa para ela, né? Então, aquele pequeno quintal que está na casa, né? Então, é muito legal. Eu Uma coloquei um ali árvore na mesa, urbana. lá no meu quintal. Sim, o meu quintal Uhum. também ele é em vasos, né? Eu moro em apartamento, mas a minha sala, ela, por sorte, eu tenho uma porta francesa, que é face leste, então minha sala, na verdade, é uma estufa.
Então, ela é cheia de plantas, né? E aí eu vou distribuindo minhas plantas conforme a disponibilidade de sol que eu tenho. Sim. Então, eu tenho um zoneamento na minha sala, sabe? No meu apartamento, Não, e com essa base no questão sol. essa questão assim da vegetação urbana, a gente vê também vários movimentos agora das hortas verticais, né, dos telhados verdes, que é uma integração de Sim. você trazer um pouquinho a natureza para a cidade, né, para o cimento, para o concreto, né? É uma necessidade humana, e porque até a questão da estética, do que você vê, né, ajuda a relaxar o olhar. Você vê o O verde, verde, né, né, o verde o acalma, né? elemento, né, vegetal. E mais do que isso também, esses telhados verdes são fantásticos, porque ele tira o concreto do telhado Sim. e a questão dos gases de efeito estufa, né? Então, ajuda muito a melhorar a qualidade atmosférica dentro das cidades. Então, não tem uma função fantástica, porque tem prédios que estão tendo hortas enormes em cima desses prédios, que além de gerar alimento, evitam esses gases de efeito estufa, é um ambiente para os condôminos sentarem, descansar, enfim. Vou dar um exemplo nesse sentido, que para mim foi um presente. Eu fiz um jardim dentro de um aterro industrial, né? Então, um ambiente extremamente degradado, Árido? mas Uhum. e fiz um jardim. Aí eu fiquei sabendo que uma das funcionárias, ela estava num processo meio de depressão, não estava muito bem. E aí eu vi uma cena. O jardim não estava pronto ainda, só estava com os bancos, já tinha algumas plantinhas. Uhum. Essa pessoa sentou naquele banco com um livro, entendeu? Então preste atenção na sutileza, Sem dúvida. sabe? Então, é lindo. Outra situação, nesse mesmo local, aterro industrial, eu estava lá fazendo monitoramento do jardim, de repente, do nada, um caminhoneiro do meu lado para. É muito bonito isso, né? Que coisa. Assim, ele estava contemplando, ele estava assim, um caminhoneiro parou do meu lado, como dizem, o peão, entendeu? Que não teria Então, ele estava sensibilidade, encantado. supostamente, né? No Sim, então estereótipo que a gente faz, né? sabe, esse encantamento, esses momentos, sabe, são fantásticos para o ser humano. Você é psicóloga, você sabe melhor do que eu, né? Então, é isso que precisa, né? Esses recantos, deixar a cidade mais agradável, com uma qualidade de vida melhor. Isso não é frescura, isso é qualidade de vida, né? Então, Joelma, sustentabilidade não é essa coisa de marketing que as empresas querem aparecer. O que seria? Então, eu já dei algumas aulas sobre aulas e cursos sobre sustentabilidade. E eu faço, a primeira pergunta é justamente essa, eu faço para os alunos, né? O que você acha sobre sustentabilidade? Uma grande maioria ainda diz que é marketing das empresas. Aí eu tenho um checklist, aí eu jogo para os alunos, para eles responderem individualmente como que está a vida deles em relação à sustentabilidade. Então, nesse checklist, eu questiono, como que está a tua relação com a tua família? Está tudo bem, tudo ótimo? Teus filhos são perfeitos, eles não têm dificuldade alguma, você consegue administrar bem tua relação com os teus pais, você é super bem resolvido, tua mãe também, com seu cônjuge, é muito agradável, aquele amor, sublime amor, perfeito, 100%. Aí, como que está a tua relação com a tua espiritualidade? Todos os dias você acorda, você medita, você faz o seu reiki, você faz sua oração, você está em paz, você respeita o outro, você tem... Ótimo, 100%. Como que está a tua relação com o trabalho? Você tem um trabalho que você trabalha de forma tranquila, você não se estressa, você consegue ter um retorno financeiro perfeito, equitativo, aquilo que você merece, né, de acordo com os teus currículos, né, os teus diplomas, né, sabe Sim. como que é isso, Uhum. né? Tá tudo certo, os teus
diplomas são pagos, né, daquilo que você acha que é justo, perfeito, 100%. Então, assim, como que está a tua saúde? Todos os dias você faz exercício físico, você consegue se alimentar nos horários adequados, ter aquela, né, refeição perfeita, baseada em produtos sem agrotóxicos, produtos sem conservantes, enfim, vegetais, carnes, enfim, tudo equilibrado, perfeito. Você é uma pessoa, né, 100% sustentável. Então, aí, Isso que não existe, mas tudo bem, né? Um aluno me responde, poxa, professora, você é cruel, né? Então, aí você vai falar mal da empresa? Na vida é o seguinte, não dá para ir no teatro porque você tem que segurar para você botar uma comida mais adequada na mesa. Não dá para você, né, ir não sei aonde porque você tem que viajar, você optou para viajar. Então, é um planejamento estratégico constante, a sustentabilidade é um processo. Até eu relaciono a sustentabilidade como assim, você está no processo até de espiritualidade. A sustentabilidade, para mim, é um processo até paralelo com a espiritualidade, de você se tornar um ser humano melhor, né? Então, é um caminho, e é um caminho, como eu falei, construção e desconstrução. Você sempre está administrando o caos, né? Então, a própria empresa, a empresa é um ser humano macro, é uma PF, né, uma pessoa jurídica. Então, ela também tem que estar administrando ela o está caindo financeiro. e voltando, né? Sempre Sim, ela tem que administrar todo né, os stakeholders, né, tudo que envolve de pessoas dentro dessa empresa. Então, não assim, ninguém, enfim, tanto o PJ como o PF, né, pessoa jurídica e pessoa física, a gente está nesse caos, né? E outra, a gente vai priorizar o que é mais importante naquele momento. Porque, na assim verdade, que vamos tocando. O equilíbrio, ele não é estático, ele é dinâmico, né? Você está sempre fazendo um movimento para se manter na corda bamba, né? Sim, a minha visão de sustentabilidade é o meio termo, agora indo para uma questão técnica, entre o social, o ambiental e o econômico. Todos vão ter que ceder para se chegar num ponto em comum. Sim. Né? Então, não tem como. É um processo, hoje, que não tem volta à sustentabilidade, porque é uma necessidade de sobrevivência, isso é fato. Então, que está sendo requisitado pelo planeta também, né? Está sendo requisitado pelo planeta. Muito ainda está no faz de conta, mas é um processo que a gente vê até fantástico nas bolsas de valores e investimentos. Está crescendo essas palavrinhas, esses diferenciais ligados à sustentabilidade, enfim, então está mudando. É muito pouco, não sabemos se dará tempo, né, dessa transformação, mas, enfim, muita coisa a gente vê que, pelo menos a palavra sustentabilidade está na sociedade, e eu prefiro que ela esteja do que não esteja. Verdade. Entendeu? E até o questionamento que você faz para eles, faz eles perceberem, peraí, eu sou teórico do assunto ou realmente eu vivencio? Né? Sim, porque é muito fácil você criticar. Agora, olhar para si, fazer uma transformação pessoal, isso é um desafio, né? Você quebrar o que sempre foi feito, né? Sair da zona de conforto. E agora, em primeira mão, eu conto para vocês que a Joema é proprietária da Elo Soluções Sustentáveis, né? Que vai ser o nosso primeiro elo, né? Dos alquimistas do agora aqui do Saúde com Vidas. E daí eu pergunto para ti, Joema, em relação a essa questão, né? Ao seu ver, quais são as práticas preventivas diárias em sustentabilidade humana que a Joema faz diferença como alquimista do agora para ajudar essa cocriação desse nosso novo futuro? O que eu faço, empresa, em relação a você, em relação a Joema vivência, assim, como que você vivencia isso? Eu comecei, assim, eu vou falar de mim, né, em relação a essa questão de sustentabilidade. Eu recomendo começar por pouco, aos poucos. Então, a primeira coisa que eu fiz, que foi bem consciente, eu tirei
todo tempero comprado. E, na medida do possível, os enlatados. Eu acho que o único enlatado que eu ainda compro é o atum. O resto eu não compro mais. Molho de tomate, eu compro tomate e faço molho de tomate. Dá mais trabalho? Dá. Você Né? planta teus temperinhos? Mas... Oi? Você planta teus temperinhos? Por sorte, aqui no condomínio eu tenho uma pequena hortinha que é cheia de temperinho lá. Uhum. E eu compro também, às vezes não tem todos os temperos, né? Mas eu compro a erva mesmo, né? O manjericão, o orégano. Então, eu procuro comprar o tempero mesmo. Então, esses que tem conservante, não de jeito nenhum. Porque tudo que tem acidulante, conservante, corante, tudo isso vem de um processo químico e tem toda uma cadeia de impacto ambiental gigante, consumo de água, é muita coisa que está por trás desses acidulantes, desses conservantes, né? Sem falar até uma questão assim que essa é a minha recomendação para tomar consciência. Tudo que faz mal para a natureza faz mal para nós, né? Somos natureza Então, também. sim. Então, o excesso, né? Comer demais não faz bem. Então, essa coisa de você, vou falar mal, né? Me desculpem, mas é o meu conceito, rodízios, né? Que fica aquele absurdo de comida, rodízio de Desperdício, né? pizza. Você vê o desperdício que tem. A gente não precisa comer tanto, sabe? Isso é falta de educação. Rodízio de carne, rodízio, sabe? Churrascaria. Então, eu como carne, né? Mas eu como pouco. E é o necessário para a minha saúde. Eu ainda acredito que precisamos da carne. E com várias pessoas eu já conversei, precisamos dos nutrientes que a carne tem. Eu ainda acredito nisso. Então, como, mas como pouco. E eu uso várias proteínas, não uso só a proteína da carne. Então, às vezes eu como a carne vermelha a cada 15 dias, uma vez por mês, entendeu? Daí eu substituo com outras carnes, com outras proteínas. Carne de soja eu como também, entendeu? Eu revezo. Então, essas questões, assim, que a gente tem que começar aos poucos. Uma coisa que eu faço, e outros amigos meus fazem também, eu coloco um balde enquanto eu estou tomando banho. Praticamente eu encho um balde de, se não me engano, 30 litros. E eu uso essa água para descarga, entendeu? Outra coisa que eu faço, eu vou lavar os vegetais, e eu coloco uma bacia embaixo. E essa água que eu lavo os vegetais, eu utilizo para regar planta, eu utilizo também para o vaso sanitário, se ela está limpa, eu utilizo até para lavar roupa, né? Então, na medida do meu possível, eu procuro reutilizar. Uma E prática tudo é também uma dos questão nossos de hábito. antepassados que estão voltando é muito a questão da compostagem, né? Sim, sim. Explica um pouquinho para a gente o que é, assim. Isso aí dá para fazer em apartamento também, tem até as composteiras. Eu não faço isso no meu apartamento, porque algumas coisas a gente consegue fazer, outras coisas nós não conseguimos. Então, é a tal da sustentabilidade, construção e desconstrução. A gente tem que ver aquilo que a gente consegue contribuir, né? Então, para mim não é prático, meu apartamento não é tão amplo para eu ter uma composteira, tá? Então, Mas no caso ela de é... casas, fazem, né? No caso de casas, né? Sim, casa é mais simples. Por exemplo, eu morava em casa quando eu estava em Cambé, no norte do Paraná. Era uma casa bem legal, tinha um quintal. E aí, o que que acontecia? Todos esses restos vegetais, a gente enterrava no entorno das árvores. E isso daí vira adubo, né? Vai virando adubo. Mistura com o solo e, ao pouco, conforme vai decompondo, que é o ciclo natural da natureza, né? Conforme caem as folhas das árvores, elas entram no processo de decomposição, libera nutriente, e depois que decompõe, tem a ver com os fungos, o trabalho dos fungos. Os fungos são os grandes decompositores, e não só os fungos, tem vários micro-organismos no solo que vão estar fazendo esse processo de decomposição e vira nutriente, que é o nitrogênio, carbono, potássio, enfim, né? Vários nutrientes que são alimentos, né?
E aí vai entrar nesse ciclo da natureza, que é a cadeia trófica, né? Os produtores, consumidores, novamente os decompositores, e assim vai embora, E né? assim caminha a Então, humanidade, né? Assim, assim caminha a humanidade. de vida. Sim. E a gente teve há pouco uma perda grande, né, do nosso coordenador da Feira do Poeta, né, agora no Sim, aniversário de Curitiba, né? Curitiba. E você fez foram várias assim, mas você fez também uma homenagem muito bonita para o Magela, né, pelo FaceTubes, né? Queria que você falasse um Sim. pouquinho da tua relação com o Magela, do que ele representou, né, desse panorama literário aqui para a gente, né, em Curitiba. Então, eu sou colunista do FaceTubes, que é da Academia Poética Brasileira. Eu sou membro da Academia Poética Você é Brasileira. imortal? Eu digo o seguinte, né? Essa questão eu até, enfim, né? Sabe lá se o nosso texto será imortal. Ele vai fazer Sim, sentido, ele será imortal se fizer sentido para as após a próximas nossa gerações, né? existência, né? Então, isso para mim é muito claro, né? Então, eu não tenho pretensão nenhuma em relação a isso, sabe? Eu não consegui fugir da literatura, eu neguei enquanto eu pude, sabe? Por que Então, que você assim, ela que tá negava? Por que você negava? vários conceitos, cara, vários conceitos, assim, de auto-julgamento, é, é uma exigência, eu acho que muito grande, A né, escritora estava muito longe da Joema, assim, ser não escritora. sei, sabe, eu acho assim, eu falava assim, poxa, é que desde pequena eu leio coisa muito boa, sabe, tipo, né, dentro dos conceitos, né, aquela coisa, o que é bom, o que é ruim, né, mas assim, então eu Sim, já li coisas assim, consideradas muito boas, daí eu falei assim, eu não vou, né, só eles que têm que estar no mercado, entendeu? Mais ou menos isso, né? Mas hoje mudou, né? O que eu vejo que vale muito é essa capacidade de ação, né? Capacidade de produção, entende? Então eu vejo muitas pessoas e outra tem público para todo mundo e a literatura ela está cada vez mais difusa, mais, enfim, polarizada, né? Então assim tem público para todos os gostos, nossa, enfim, existe uma necessidade de literatura para todos os públicos, o que eu acho isso muito legal, né? Mas então, voltando na pergunta voltando para o Magela e essa questão da imortalidade, enfim, bom, já acho que mais ou menos disse, né? uhum. E o Magela também, ele é membro da Academia Poética Brasileira, então somos confrades, né? Ele agora está na sua imortalidade, ele vai ficar, existe agora a cadeira Geraldo Magela, próxima pessoa que ocupar a cadeira do Geraldo Magela vai estar na cadeira do Geraldo Magela, entendeu? Vai ser a cadeira imortal dele. É, é um sistema diferente da Academia Poética Brasileira. Uhum. E, e eu tive uma coisa muito especial com Magela. Não tive um contato muito grande com ele, mas tive contatos especiais. Eu É o que fiz uma vale, né? cirurgia. Oi? É o que vale os É o contatos que vale, sim, é especiais. o que fica, né? Uhum. Então, assim, eu fiz uma cirurgia e eu tive que fazer por um tempo o monitoramento, né, dessa cirurgia. Daí teve um dia que eu me internei para fazer essa revisão e eu vi pelo Facebook que o Magela também estava internado, porque ele tinha Uau, problema de coração. Aí o coincidência. que aconteceu? Magela, tô aqui internada também, Magela. Aí a gente começou a bater papo, né? Não Então tem. foi muito legal. E ele falando, né, que as enfermeiras tratavam ele super bem, que era super legal, e eu querendo pular a janela e sair fora dali, não estava aguentando, né? Eu ficava muito, melhor, eu fico muito ansiosa, né? Eu não aguento ficar parada, ficar deitada lá. Eu levo meu notebook, né, no Uhum. hospital, quando eu tive que fazer, porque eu não aguentava ficar parada, né? Uma loucura. Então, foi muito legal essa troca, né? Ele no hospital e eu no hospital, a gente falando pelo Messenger. E outra relação muito especial. Eu
residi em Minas Gerais, que é a terra do Geraldo Magela, por 9 anos. Nossa, 9 meses, 9 meses. Nasceu, então, lá. Nasceu lá, por 9 meses. Uhum. E também conversei com o Geraldo Magela, porque ele via minhas postagens e tal, e eu estive na terra, ali na região do Magela, né? Eu residi em Montes Claros, que seria a cidade, a principal cidade da região do Magela. Uhum. O Magela nasceu em Guaraciama, e eu estive na terra do Geraldo Magela, na cidade que ele nasceu. E a família dele, a mãe dele, também morou em Bocaiúva, e eu também estive em Bocaiúva. Então, eu fiz um trabalho que eu, como engenheira florestal, eu tinha que ir na região rural dessas cidades, e foi fantástico, né? Foi a primeira cidade que eu fui sozinha de carro, foi a cidade do Magela. Então, aquilo lá para mim foi um portal, né? Foi aquele choque, assim, eu tô aqui! Porque, tipo assim, aqui a gente conhece a floresta atlântica, tudo verde, tudo. Aí, de repente, eu entro uma MG, agora eu não vou lembrar qual MG, e essa MG, ela tinha realmente um portal, tinha umas árvores baixas que elas se encontravam, e eu pego esse MG, que era a cidade, e de repente eu entro nesse portalzinho. No que eu entro nesse portalzinho, é outra paisagem. Aí eu vi o Cerrado. E lá tem uma peculiaridade, que é o norte de Minas, né? É a peculiaridade de ter o encontro do Cerrado com a Caatinga. A gente chama de ecótono. Então, é delirante, assim. Eu vi aquilo lá e falei, né? Nossa! Então, foi um contraste, assim, daí eu entrei naquilo lá e fui sozinha, né? Até o pessoal do escritório, né, ficou meio preocupado, perguntou se eu queria que alguém fosse comigo e tal. Aí eu falei, eu queria ir sozinha, né? Eu botei no Maps e fui, né? Me deram as coordenadas e tal. E a orientação era assim: você vai pela MG, e aí você chega num povoado, que eu não lembro o nome do povoado, mas eu acho que era um povoado vinculado a Juramento, porque eu podia ir para Bocaiúva, só que indo por Bocaiúva até Guaraciama ficava muito longe, então eu fui por Juramento para chegar naquele povoado. A orientação. Foi um banho de floresta, então, Joana. Oi? Foi um banho de floresta. Ali foi um banho de cerrado. Cerrado com caatinga, aquela mistura, né? Aí, fala assim, ó, primeira entrada naquele povoado, você vira à direita e vai embora. Aí eu fiz. Aí era estrada de chão, só cerrado com caatinga e eu na estrada. Às vezes aparecia uma pessoa. Quando aparecia uma pessoa, eu perguntava, para Guaraciama é para cá? Sim, pode ir, vai ter uma bifurcação, mas você vai sempre pela direita. Daí eu ia. Cheguei em Guaraciama. Ali é fantástico. Sabe aquelas cidades que a gente vê, tipo, em Far West, né, meio desertas, aquela coisa toda? Desse jeito. Aí eu tinha que procurar hotel, procurar restaurante. Tinha um hotel que ficava em cima do mercado, né? Que a gente ficou um hotel. Não pegava sinal, super. Não pegava sinal de celular. Então, eu fiquei totalmente sem conexão com ninguém, aquela coisa, só consegui conexão, né? Dentro do... Conexão com você. Tinha que ser. Sim. Só tinha conexão dentro do hotel, foi ali que eu consegui conversar com o pessoal do escritório, ó, tá tudo ok, cheguei, né? Tinha, se eu não me engano, 3 restaurantes na cidade, e aí o restaurante que a gente acabou ficando, até eu escrevi no texto que eu fiz, né, na minha homenagem para o Magela, era assim, você olha o restaurante, a parede tudo sujo, né? Aí você fala assim, o pessoal do sul, né? Tá acostumado com coisa limpa, né? Não vou entrar nesse negócio. Só que se você entra naquele restaurante, isso aconteceu também, eu tive essa mesma sensação quando eu trabalhei no interior da Bahia. Então, aquelas coisas assim que por fora é extremamente assim, até parece sujo, tal, mas se você entra no ambiente, é limpo, a hospitalidade é fantástica. Ali a gente teve aquela comida caseira, sabe? O pessoal não sabia o que fazia para nos servir, abundância de comida, entendeu? Tudo limpinho, sabe? Um tratamento assim, casa de mãe, sabe? Muito, muito legal. Então, assim, e aí eu andei muito
nas fazendas, né, ali na área rural, ali tanto de Bocaiúva, Guaraciama. Então, muito, muito legal, assim, adorei conhecer, né? E aí a gente trocou muito também, troquei muito essa experiência com o Magela. Até teve uma situação que ele foi para Minas, eu estava lá em Minas, ele até falou que a gente ia se encontrar e tudo mais, só que no final ele acabou indo direto para Bocaiúva e Guaraciama, ele não ficou em Montes Claros, né? Que era onde eu ficava, né? E também estava naquele sistema de pandemia, estava tudo muito Aham. difícil, né? Então foi muito legal esse E é contato com muito ele. legal, né, a gente se permitir essas aventuras, porque a gente revê Sim. conceitos, né? Sim, Todo esse total, tempo, né? total. E depois, obviamente, né, na Feira do Poeta, né, eu participei do Conexão, participei do Parnaso, sempre o Magela esteve em todos, né? E Sempre estava. foi Então, e nosso ele é um pai querido. da poesia lá, né? Lá no Ele é Lago um da pai da Onça. poesia. Aham. Sim, até eu falo, ele era uma pessoa tão querida, tão acolhedora, que eu acho assim que todo mundo criava algum vínculo de parentesco Sim. com ele, sabe? Uma pessoa única mesmo. E com todo mundo que a gente conversa, né? Eu fiz essa coletânea no FaceTubes de textos que eu fui vendo que o pessoal postava em homenagem ao Magela. Então, o trabalho que eu tive foi coletar esses textos, né? Então, muitas pessoas falando assim da importância dele é, incentivar outras pessoas a divulgar esse trabalho. Até você fez uma live, que agora eu não estou lembrando do nome da pessoa, e ele falou que graças ao Magela ele publicou o livro, não foi? Que teve Sim, uma. Então é muito. O Magela foi muito importante nesse movimento da literatura paranaense. E ele tinha uma questão foi com fantástica, que ele inventava. O Amauri era muito Exato. ligado com a Gel. Sim. Aham. E o Magela, ele tinha uma criatividade fantástica, né? Então, ele fazia poesia no papel higiênico, ele fazia poesia na Da marmita, Napi também. sim, na marmita, assim, né? Naquelas marmitas de comida. Então, ele Aham. era muito, muito maluco, assim, mas muito interessante, uma pessoa figura. Olha. Ah, Joema, tá E eu tive. deliciosa a nossa conversa, né? Mas Aham. eu queria assim que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, né? Os nossos cultivadores do bem. Bom, uma mensagem, eu estou muito focada atualmente no alimento. Eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com aquilo que se alimenta, em todos os sentidos desse alimento, né? Então, cuidar com aquilo que come, como come, naquilo que se alimenta de energia, naquilo que se alimenta de Uhum. relacionamentos, de Que alimenta a ambientes. alma também, né? Isso. Então, nesse sentido de alimento amplo, porque nós estamos precisando de resistência, né? Então, eu entendo que a pessoa que está forte, sabe, ela tem mais capacidade de expandir coisas boas, ter essa ideia de qualidade de vida, né? Então, a gente está precisando fazer essa contracultura, entendeu? Estar bem, sabe? E é possível, né? É, Então, Joema, eu é uma agradeço questão de assim. opção. Olha, eu agradeço muito de coração a nossa conversa e deixo o espaço aberto aqui para você, quando tiver os lançamentos, para vir nos convidar, contar como vai ser, né? Com certeza, Carla. Você é uma das autoras do Twitter, né? Falamos tanta coisa e não falamos isso. Teu texto é belíssimo. Você contribuiu muito com esse trabalho. Com certeza estaremos em conexão e em breve a gente vai estar comunicando sobre os lançamentos. Espero que lançamentos do Twitter. E foi um prazer, Carla. Agradeço novamente estar aqui e desejo sucesso para esse teu projeto e vamos estar em conexão, sim. Puxa, obrigada. E se você é um empreendedor e acredita nessa proposta de uma criação de uma rede de saúde com vida sustentável, entre em contato com saudeconvida@gmail.com e seja o nosso novo alquimista do agora, assim como a Joema Carvalho, venha conversar conosco. E Saúde com Vida fica por aqui. Agradeço assim muito de coração o carinho do e-mail e da audiência de todos vocês e até o nosso próximo programa. Namastê.